Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá, estamos aqui novamente com o podcast FGV Marketing Talks por trás do paper. Eu estou com o professor Leandro Guissoni, professor que é formado em Ciências Contábeis pela FEA Ribeirão, fez mestrado e doutorado na mesma instituição e vai contar um pouco sobre um artigo seu muito interessante. O professor Leandro Guissoni é professor aqui da FGV-AESP. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Felipe. Parabéns para você, para a FGV e também para a área de comunicação da FGV por fazer esse podcast e dar voz às nossas pesquisas. Muito bem, Leandro. Vamos falar sobre o seu artigo Consumer Brand Marketing Through Full and Self-Service Channels in an Emerging Economy, publicado no Journal of Retailing em 2015, em coautoria com o professor Raj Venkatesan, professor Paul Ferris e o professor Marcos Fava Neves. Leandro, começa contando para a gente, né? O que esse artigo nos traz, né? O que ele nos ensina? Perfeito, Felipe. Esse artigo ele ensina algo muito valioso, olhando a prática para as indústrias de bens de consumo que têm que alocar milhões e milhões em atividades de marketing entre diferentes formatos varejistas. E, ultimamente, qual é o retorno? Tem uma dificuldade metodológica e uma dificuldade de domar os dados para saber como analisar apropriadamente. Então, esse artigo ele ensina como empresas que lidam com canais varejistas podem mensurar o retorno das suas atividades de marketing para melhor alocarem recursos. Então, empresas como Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson, todas essas grandes empresas, elas são objeto desse estudo do que pode ter de contribuição. E para a parte acadêmica, o estudo ensina como modelar diferentes bases de dados e combinar essas bases de dados para oferecer respostas sobre mensuração do marketing mix, porque até então na literatura de marketing não havia ainda uma contribuição sobre como analisar a efetividade de marketing entre diferentes tipos de varejistas. Então foi essa combinação que o artigo ensina. Então, muito bem, né? O artigo ele promove uma boa interação entre um problema prático, né? Um problema de gestores e a pesquisa acadêmica. Então, começando, né, a história do início, o que motivou, né, vocês como um grupo de autores a estudar esse tema especificamente? Bom, na verdade, como você sabe, eu venho da indústria, né? Eu trabalhei durante quase 5 anos na Coca-Cola e peguei um momento da Coca-Cola entre 2004 e 2008, que era um momento muito sensível da transformação do negócio da Coca-Cola. Nessa transformação, ela criou áreas como trade marketing, que é uma área que olha os canais, dado a importância, por exemplo, no Brasil, que você tem de diferentes tipos de varejistas. Por exemplo, é diferente no mercado americano, que você tem os grandes varejistas, ou no europeu, que você tem um momento muito concentrado no varejo. No Brasil, na Índia e alguns outros mercados emergentes, você tem o que a gente chama de mom and pop stores. Então, são aqueles padaria, mercearia, aquele supermercado de vizinhança pequeno. E eles são importantes. Eles representam cerca de 25% do total de vendas no varejo. Então, naquele momento, a Coca-Cola estava olhando especificamente como atuar em canais diferentes em mercados, por exemplo, como o brasileiro. E naquele momento, eu via que não tinha muitas respostas para como que eu vou avaliar a efetividade de propaganda, como eu vou avaliar, por exemplo, os esforços de trade marketing, aqueles esforços de materiais de comunicação no ponto de venda, como que eu vou avaliar a minha estratégia de sortimento de produto, que produto está disponível onde, minha estratégia de preço, minha estratégia de visibilidade, como que eu vou avaliar essas estratégias? E era um ambiente que, se a gente voltar no tempo, você tinha uma conta no Orkut? A conta, rede social. Todos nós tínhamos. Então, quando você pensa que a gente não tinha ainda o momento do e-commerce e de redes sociais como tem hoje, você não tinha muitos dados sobre consumidor. Então, era tudo muito difícil a mensuração em relação a como seria hoje. Então, eu vi esse problema acontecer na prática.
não achava respostas com consultoria, não achava respostas dentro do sistema, não achava respostas com pares de outras grandes indústrias de bens de consumo, e aí eu decidi fazer o mestrado, depois o doutorado, para me especializar nesse tema. Então, foi uma grande motivação que eu vi na indústria e, para minha surpresa, eu conhecia pouco da literatura na época, né? Eu era recém-formado, eu estava entrando no mestrado, e aí, a hora que eu comecei a estudar literatura, eu parei nos artigos deste professor aqui, que eu trouxe o livro, posso mostrar? Claro. Esse livro aqui de Métricas de Marketing, então, de autoria do professor Paul Ferris, e além de vários artigos seminais que ele tem, ele foi professor já em Harvard, fez o doutorado em Harvard, e ele tinha muitas contribuições no Marketing Science, no Journal of Marketing, no Journal of Retailing, sobre esse tema. E aí, estudando os artigos dele, eu mandei um e-mail, falei, olha, eu posso tentar acesso à base de dados nesse mercado, né? Mas eu gostaria de aprender como poderia ser feito isso, e se é algo relevante para a academia. E para minha surpresa, ele respondeu positivamente. Claro que houve um processo aí tortuoso, né? E tudo por Skype, porque não tinha Zoom na época, então tudo por Skype, várias interações, até de fato eu ser aceito por ele e pela Universidade da Virgínia, e aí fazer parte do meu doutorado, que eu fiz sob a orientação do Marcos Fava, que é um dos coautores, lá na Universidade da Virgínia, na Darden School. E lá eu conheci outro professor que chama Raj Venkatesan, que é outro coautor, e o Raj, assim, um especialista em modelagem de base de dados. Então, Paul, especialista em métricas, o Raj em modelagem, e aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar um livro, The Little SaaS Book, para aprender um pouquinho sobre SaaS. Eu não sabia muito, não tinha uma base muito boa, mas eles achavam um problema interessante, né, que eu estava levando, e a base de dados também. Então, eles me ensinaram muito no caminho para a gente tentar encontrar essas respostas. E do ponto de vista acadêmico, eles acharam extremamente interessante esse desafio, porque, na época, tinha duas coisas acontecendo, Felipe. Uma era metodológica e a outra era contribuição para a prática. Estava tendo, assim, chamadas de trabalhos mais práticos, assim, mais com implicações práticas muito claras, e aproximação da teoria com prática. Então, foi a segunda edição de um congresso chamado Theory and Practice in Marketing, que inclusive a gente já esteve juntos, né, recentemente, com um artigo nosso sendo apresentado. E essa segunda edição foi em Harvard, foi em Boston. E era justamente um call para atrair artigos que faziam essa integração. Aí a gente submeteu, teve o artigo aceito lá para apresentação em 2012, e aí a gente foi lá apresentar. Então, a gente via que tinha essa chamada de artigos que faziam a ponte teoria e prática, muito forte na época. E a questão metodológica, que daí teve uma grande participação do professor Raj Venkatesan, a questão metodológica é que a literatura de marketing estava começando a utilizar modelos vindos da economia para analisar a grande massa de dados que estavam sendo criados em torno de empresas, de mercado, comportamento do consumidor e assim por diante. E aí, ele trouxe um modelo muito interessante para a gente estudar, que é um modelo que a gente chama de vetores autorregressivos. Quem é de economia, quem estuda econometria conhece bem esse modelo, e que estava sendo muito utilizado na literatura de economia, passou um pouquinho para finanças, e a turma de marketing olhou que era um método, uma abordagem de análise de vetores que poderia ser importante, né? E para quem está nos assistindo, sim, ele trata basicamente todas as variáveis como endógenas, né? E considera a defasagem delas. Então, por exemplo, se eu invisto agora em propaganda, minha propaganda pode aumentar minhas vendas, mas a minha propaganda pode ter um efeito na distribuição, que daí você tem um efeito de feedback e volta o efeito para a propaganda, que daí você ganha distribuição, você tem mais vendas, você tem mais poder para gastar mais em propaganda. Então, uma variável causando efeito na outra. E essa captura, na época, hoje é mais trivial em marketing, nos modelos e nos artigos, mas na época não era. Então, foram essas duas grandes alavancas, eu diria. Uma metodológica e a outra de aproximação com a prática. Muito bom. Então, eu percebo que na sua trajetória, né, você tinha uma vivência da indústria, isso trouxe uma inquietação, te aproximou da academia, e aí começou uma jornada nova, né? Você foi até fazer parte da sua formação em outro país, né, com esses pesquisadores. Isso é bem interessante, porque quando você conta, né, com uma naturalidade, mas efetivamente, né, você tem dois autores de uma instituição de ponta, né, dois autores muito reputados,
que abriram, né, uma oportunidade para você, né, participar desse processo e ter eles fizeram parte da sua formação, né? Quando você disse que ao chegar ali na Universidade da Virgínia teve um treinamento, né, de SAS, é o software estatístico, né, que você perfeito. Se referiu. Então, efetivamente, né, a história desse artigo, né, ela também se mistura com a sua história como pesquisador. E conta um pouco aí dessa trajetória, né? Você estava na indústria, você foi buscar conhecimento e você acabou migrando de carreira, né? Como é que foi esse processo para você? Tá. Eu sou um professor por acidente, né? Como eu gosto de falar, né, Felipe? Eu sempre quis ficar na indústria, eu sempre, assim, eu estava indo super bem na carreira executiva, na Coca-Cola, com promoções, muito novo e tal. Eu não queria ficar refém de uma indústria, de um único setor. Mas eu queria ficar na indústria, eu queria ir para consultoria, depois eu queria... Enfim, tinha planos nesse sentido. Eu ia fazer só o mestrado e tentar resolver parte desse problema que identificamos, né, sobre métricas de marketing, e eu já ia me dar por satisfeito. Mas eu achei fascinante a capacidade de usar a abordagem científica e mudou tanto o meu pensamento sobre como resolver problemas de gestão, como pensar de maneira diferente, né? Que eu fiquei, assim, apaixonado pela academia, por estudar mais. Eu fiquei com vontade de estudar mais e mais. E durante o meu mestrado eu conciliei com consultoria, de fato. Então, eu saí da Coca-Cola. No começo eles me ofereceram flexibilidade. Eu fazia o mestrado, eu vinha fazer aulas em São Paulo, na instituição que fazia o mestrado. Fazia aula, voltava para fazer consultorias e fui fazendo mestrado dessa maneira. A gente não tinha os mestrados profissionais como tem hoje, né? A gente aqui mesmo na FGV tem hoje uma linha de mestrados e doutorados profissionais para esse público. A gente não era algo popular como hoje. Então, o que eu fiz foi decidir fazer o doutorado na sequência e fazer uma pausa completa na minha atuação no mundo executivo. Então, eu usei esses contatos que eu tinha no mundo executivo para conseguir ter acesso a dados, assinando NDAs, né, sobre como eu poderia usar esses dados. Então, foi muito importante isso e eu dava retorno para quem me apoiava, porque eu oferecia o que a gente chama de uma consultoria grátis, né? Porque depois eu dava o retorno e falava, olha, é assim que faz, é assim, é aqui que a gente aprendeu e tal. Então, para eles na indústria era muito bom, para quem apoiava a pesquisa, e também para mim me oferecia a chance de ter algo para trabalhar, para ter um aprendizado. E aí no doutorado, poxa, eu fiz uma pausa completa mesmo. Eu fiquei quase 2 anos morando em Charlottesville. Eu fiz o meu doutorado em 2 anos e meio. Foi muito rápido. Normalmente a gente faz em 4 anos, até um pouco mais. Mas foi rápido por 2 motivos. Eu peguei o tema que já estava vendo o que estava acontecendo na indústria, eu estudei no mestrado eu publiquei livros sobre esse assunto e eu estendi no doutorado para tentar fazer algo, de fato, com um grande impacto na academia. Então, era uma continuidade, não era um negócio. Às vezes quando você faz o mestrado e vai para o doutorado, se você começar um tema totalmente novo no doutorado, você começou do zero. É bom também, dependendo do que você quer estudar, mas, de fato, vai levar mais tempo. Então, eu peguei uma velocidade muito grande, eu tinha acesso a dados e eu tinha os professores da Universidade da Virgínia que me apoiavam e que me ensinavam como fazer pesquisa para journals de alto impacto. Então, eu acho que a combinação desses fatores, ela acelerou muito o processo, né? E o segundo fator da velocidade foi que eu parei completamente a atividade profissional. Então, assim, financeiramente foi bom? Foi péssimo. Foi péssimo. Gente, quem aqui para sabe, né? Você parou também por um tempo. Então, financeiramente foi uma grande angústia. Poxa, será que isso vai me levar aonde, né? Eu estava acostumado a ter um salário bom na indústria e foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Muito bom. E você falando, né, a parte da sua trajetória, ela também anda em paralelo com a academia e marketing no Brasil e também fora do Brasil nos últimos anos, né? Então, você menciona a questão de ter buscado o professor. Então, assim, no passado, né, era muito uma responsabilidade do aluno de buscar essa parceria, ir atrás de bolsa. Hoje a gente está mais bem estruturado na rede de contatos e também no uso de recursos, né, de agências de fomento. E tem um outro elemento que é o momento que você citou de
aproximar, né, a pesquisa acadêmica com a prática, né? Então, isso hoje é muito mais forte e provavelmente ali no momento que você estava vivendo isso, era uma semente que estava germinando, né? Então, tem elementos que você traz: o problema de pesquisa, o uso dos dados, o expertise, né, do professor em métricas, né, a sua orientação, e também o expertise do outro coautor, né, o Raj, na parte de modeling, né, de modelagem, que é um campo em si, né, no marketing. A gente tem conversado aqui no videocast sobre várias ramificações, né, dentro da pesquisa em marketing, e a parte de modeling é uma parte muito próxima à prática e muito próxima à estratégia mercadológica. Se você puder dar uma geral sobre o que é essa área de modeling, né, quais são os grandes temas, como é que ela se desenvolve hoje na academia, acho que é bastante útil aí para quem está vendo. Claro. Na verdade, o que eu descobri com o tempo, com os olhos de hoje, é mais fácil a gente entender o que aconteceu, né? A hora que está acontecendo e a gente está no meio da situação, a gente não consegue organizar bem o pensamento. Mas o que aconteceu foi uma interseção entre modeling e strategy, né? Que a gente tem em marketing essa área de professores e pesquisadores que trabalham com problemas que são problemas de cunho prático e que gestores precisam de respostas. Em estratégia de marketing isso acontece bastante. E, ao mesmo tempo, você usar dados secundários, modelar esses dados para oferecer respostas que se conectem com a prática. Então, é isso que você falou, essa interseção de modeling com estratégia. E dentro de modeling, eu acho que o avanço tem sido e vai ser muito grande. A época que eu peguei esses primeiros passos, digamos assim, modeling, para eu trabalhar, era um momento que os dados não estavam tão acessíveis. Então, por exemplo, quem fazia pesquisa em marketing ou dependia, quem está em comportamento consumidor, fazer experimentos, coleta de dados primário, mas quem está em modelagem, você precisa ter dados secundários vindo, né, para você modelar esses dados, com modelos regressivos, por exemplo, com modelos que vão fazer previsões, com modelos que vão fazer probabilidade e tal. E você depende de dados. E como que você obtém esses dados, né? Se a gente pensar que o próprio desenvolvimento do scanner de supermercado não tinha sido tão lá atrás em relação a quando eu comecei a fazer essa pesquisa, então você não tinha dados individuais. O que você tinha era, por exemplo, programas de CRM, que muitas empresas começaram a fazer programas de relacionamento com o cliente, obtendo dados. Então, naquele momento, 2010, 2011, tinha muitas pesquisas em modeling que endereçavam e usavam bases de dados vindas de programas de lealdade e de relacionamento com clientes e outras vindo de scanner de supermercados, né? E você não tinha o que a gente chama hoje de multimétodos, que você vai integrar, por exemplo, uma modelagem de dados que você obteve com supermercado, com um experimento, ainda era muito incipiente em 2011, mais ou menos 12. Então, o desafio à época era como que você montava, por exemplo, um modelo para você avaliar o impacto das atividades de marketing, produto, preço, canais de comunicação, nas vendas e no market share. E isso teve origem na Harvard Business School, num projeto que o Paul Ferris, que é coautor desse artigo do Journal of Retailing e foi meu co-orientador de doutorado, ele participou em Harvard com um professor, o Biesel, que é um professor seminal nessa área, e ele fez aquele projeto chamado PIMS, Profit Impact on Market Share. Então, ele juntou um grupo de estudo que obteve dados de empresas para ver, será que ganhar market share necessariamente traz mais lucratividade ou será que ela pune a lucratividade? E aprenderam que até um certo ponto era bom, mas a partir de um determinado ponto punia a lucratividade. Isso foi na década de 70, mais ou menos, né? 1970. Então, foi a primeira vez em 1970 que começou a ser discutido o impacto financeiro das atividades de marketing, usando modelagens técnicas mais simples, estatísticas. Aí, a partir disso, na década de 1990, a gente teve um professor chamado Mike Hansens. Ele é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Tem artigos excepcionais avaliando, por exemplo, o efeito da propaganda nas vendas e modelos de retorno sobre investimento. E ele foi um dos primeiros, os pioneiros a trazer esses modelos da econometria e da economia e de finanças, porque finanças você tem séries temporais, você tem uma base de dados com série de tempo para você fazer uma análise, a gente chama isso de dados em painel, um monte de variável ao longo do tempo e você consegue tratar que variável é dependente, que variável que é independente, que vai causar um efeito nessa variável e outros métodos para tratar a causalidade.
de uma maneira simples, causalidade a gente sabe que é diferente de correlação. Então não é fácil tratar causalidade em marketing. Talvez você tenha vendido mais, por exemplo, refrigerante, porque entrou no verão, por exemplo. Não necessariamente porque você investiu mais em propaganda. E às vezes você investiu mais em propaganda quando entrou o verão. E aí? Que parte disso é atribuído à mudança do clima? Ou economia? A gente fez pesquisa, né? Eu, você, juntos, publicamos depois no Journal of Retailing, falando qual que é o efeito da economia, dado o retorno sobre investimento em marketing. Então, você tem várias coisas que acontecem. Então, tratar causalidade não era algo simples. E, na época, os modelos que estavam sendo utilizados em marketing começavam a endereçar essa preocupação com a causalidade. Então, não necessariamente duas coisas estão correlacionadas e isso daí gera causalidade. Então, eu diria que 1990 até o início dos anos 2000 foi quando a análise do efeito da propaganda nas vendas começou a acontecer. E começou a acontecer algo bem interessante, Felipe, que é olhar o curto prazo e o longo prazo. Então, por exemplo, eu invisto em propaganda hoje, eu tenho um efeito imediato nas vendas, mas eu tenho o que a gente chama de carry-over, porque eu investi hoje, mas isso vai ter um efeito 2 meses à frente, 3 meses à frente, você vai lembrar, ou vai ter algum efeito em você que você vai ter o comportamento e você vai comprar um produto, mas você teve aquele estímulo da propaganda, às vezes 3 meses à frente, 4 meses. Então a área de marketing começou a ver esse efeito de curto prazo e de longo prazo, e isso foi comecinho dos anos 2000, né? Depois, nessa linha do tempo nossa, 2010 mais ou menos, que é onde eu estava começando a fazer esse artigo, que foi publicado no Journal of Retailing, aí esses modelos já estavam avaliando o efeito da propaganda, o efeito de estratégia de produto, o efeito de preço nas vendas. Mas adivinha, não estavam analisando o efeito de canais. E a gente não tinha o e-commerce como a gente tem hoje, em 2010, 2011, né? Imagina, a gente está falando do varejo alimentar. Se hoje o e-commerce representa 2% das vendas, hoje, 2024, representa 2% das vendas totais, estão no online, no varejo alimentar, imagina na época, incipiente, quase zero. Então, estava tudo no canal físico. E aí você tem diferentes formatos de varejistas. Então, você tem uma complexidade para lidar com canais de distribuição que a literatura ainda não tinha estudado e que em modelagem não se sabia como fazer. Então foi aí que a gente viu a oportunidade de montar um modelo que a gente pudesse avaliar o marketing mix de maneira completa. A gente avaliou foram mais de 320 produtos. Esses produtos ao longo de 4 anos numa indústria relevante no setor alimentar. E aí a gente avaliou o efeito da propaganda, da promoção, do preço e de diferentes canais, de você vender por meio de diferentes canais, de grandes supermercados e de pequenos supermercados. Então, aí a gente deu um passo a mais em modelagem. Agora, se a gente pular para hoje, com os dados que a gente tem do digital, de redes sociais. Então, hoje, o grande desafio, eu diria o seguinte, essa publicação de 2015, hoje, ela não aconteceria, porque hoje a preocupação com a causalidade, a preocupação com multimétodos, ela é tão grande que você começa a ser demandado para não somente trabalhar com modeling, mas para você integrar modelagem de dados com outras formas de pesquisa. A gente fez isso, né? Sim. No outro paper, né? A gente fez isso. Usou dados primários, né, para consolidar aí o conhecimento com os dados secundários. Exato. A gente fez um artigo para o Journal of International Marketing, foi publicado lá, da American Marketing Association, e nesse artigo a gente utilizou bases de dados vindas de bases secundárias no varejo alimentar. E a gente estava interessado no efeito que teria marcas domésticas e marcas internacionais quando há mudanças e oscilações na economia. Será que quando a economia piora, as pessoas tendem a comprar mais marcas percebidas como domésticas ou como internacionais? Então, a gente fez essa pesquisa, só que somente tratar o dado pela modelagem, a gente sabia que não ia ser suficiente. Então, a gente criou um score por meio de pesquisa primária, para a percepção da marca. Então, hoje, acho que está sendo cada vez mais cobrado para esse caminho, causalidade e multimétodos. Mas o modeling, eu diria que é um conjunto de abordagens muito interessantes para quem quer utilizar dados de empresa e entender efeito em vendas, share e outras variáveis de interesse.
Sim, e aí eu noto que na sua fala você sistematiza bem, né, o aumento da sofisticação metodológica dessa área. Acho que grande parte disso se atribui à disponibilidade de dados, né, que se torna mais ampla, inclusive no digital, como você disse, e também ao aumento do recurso computacional em termos de hardware e software, né, para processar mais dados, né, de forma até menos custosa. E aí acho que isso torna a nossa área muito mais competitiva do ponto de vista, né, de rigor e a dificuldade para publicar, ela vem crescendo, como você mencionou, né, falando desse artigo em 2015, né, ele tinha um apelo, hoje a gente tem mais exigências, né, por parte de revisores. E acho que outro elemento interessante, né, quando você fala de problema de curto e longo prazo, né, quando isso começou a aparecer, o surgimento da disponibilidade dos vetores autorregressivos, né, no momento que você estava, eles permitem resolver bem esse problema de forma melhor do que tinha sido no passado. Então, assim, eu vejo que há um conjunto de fatores, de circunstâncias, né, que foram muito favoráveis e que você soube aproveitar bem e transitar nisso. Agora me fala, para chegar, né, no paper, pelo que eu entendo aqui, você tinha acesso aos dados, tinha uma ideia do que você queria estudar e conseguiu um acesso, né, a pesquisadores de alto nível para trilhar esse caminho com você. Mas você começou no contexto da sua tese de doutorado, né? Como é que foi esse processo, desde a obtenção dos dados até a sua formação para virar um artigo de fato, né? Para formatar para o problema de pesquisa? Como é que uma coisa levou a outra? Pois primeira coisa, para quem quer resolver um problema como eu queria resolver, que é um problema relacionado ao efeito das atividades de marketing, precisa de dados. Então, sem dados, eu não conseguiria... Não adianta eu trabalhar, por exemplo, com o melhor pesquisador do mundo no tema, se o tema que eu quero tratar depende de dados. Então, qual seria a motivação de um professor consagrado de falar: Leandro, eu tenho aqui uma base de dados, trabalhe comigo. Eu estou no doutorado, você está aprendendo ainda, né? Você não tem muito a oferecer outro do que hard working, do que trabalho pesado. Então, isso dificilmente aconteceria, porque eu estava fazendo doutorado no Brasil e você tem um ambiente competitivo, muito competitivo, você sabe bem. Ficou nos Estados Unidos também um bom tempo, né, Felipe? Muito competitivo no PhD nos Estados Unidos, porque você publicar um paper como a gente publicou, teve esse do Journal of Retailing, mas teve outro que a gente publicou junto, isso daí pode te garantir uma vaga no mercado de trabalho numa boa universidade americana. Então, para eles sempre foi algo assim extremamente competitivo e eles trabalham de maneira muito pesada nisso. E aí você tem também a participação de indianos na academia e em marketing isso é muito forte. O Raj é indiano. Então, os indianos eles têm uma base matemática muito maior do que a gente. Eu não aprendi matemática e estatística bem na minha graduação. Eu não acho que foi ensinado apropriadamente. Não por culpa da instituição que me formou, mas pelo sistema educacional nosso que vem desde a base. Então, quais são as chances de você abordar um professor super consagrado, fazendo doutorado no Brasil, e falar: olha, eu vou trabalhar pra caramba, me patrocina, me ajuda, me educa? Vai falar: olha, eu tenho aqui 10 candidatos bons que vão trabalhar duro também para o mercado americano competitivo e que tem uma base já muito bem formada, né, para trabalhar com modelagem de dados. Então, eu sentia que eu precisava de uma moeda de troca muito forte. E essa moeda de troca chamava-se dados, que iam oferecer respostas a coisas não resolvidas na academia e que esses professores não teriam como acessar. Então, acesso a dados nos Estados Unidos, eles têm. O próprio Paul Ferris e o Raj Venkatesan, co-autores desse artigo do Journal of Retailing, eles tinham acabado de publicar, quando eu comecei a trabalhar com eles, um artigo no Journal of Marketing, usando bases de dados de programas de varejistas, programas de lealdade, programas de relacionamento com clientes feitos por varejistas. Então, assim, base de dados lá eles têm. Eles usaram uma base de dados da dunnhumby, que é o grande fornecedor nesse setor. E base de dados no mercados emergentes? Eu comecei a ver naquele momento que a literatura e a academia estavam muito interessada em estudar marketing em mercados emergentes. Tinha um artigo no Journal of Marketing, um artigo seminal falando de marketing em emerging markets, e era um artigo que era um conjunto de estudos empíricos que o autor apresentava e propostas de pesquisas futuras. Então aquilo estava começando a acontecer e eu comecei a ver aquilo e eu falei: bom, eu preciso da moeda de trocas, que é a base de dados. O trabalho pesado eu vou fazer porque eu estou disposto a parar todas as minhas atividades profissionais e me dedicar ao doutorado. Então,
aonde que eu encaixo tudo isso? Uma base de dados que eles não conseguiriam ter acesso e que eu conseguiria. Então, na minha visão, o caminho era eu conseguir obter uma base de dados no setor de consumo e varejo no Brasil. E na época, vale lembrar que o Brasil estava em evidência. Era uma economia considerada de altíssimo crescimento. A gente saiu no The Economist, né? Com o Cristo decolando. Então, depois mudou. Mas naquele momento, você falar que conseguia uma base de dados de empresas grandes, multinacionais e do varejo no Brasil, que estava todo mundo querendo entender marketing e mercados emergentes, era algo único. Porque, adivinha, na Índia eles conseguiam obter dados, porque muitos pesquisadores que estavam nos Estados Unidos tinham origem na Índia e eles conseguiam. Na China, muitos pesquisadores chineses nos Estados Unidos, poucos brasileiros nos Estados Unidos e com esse tipo de acesso. Então eu falei, é aqui que eu vou dar minha tacada. Então, eu tive essa visão clara de como articular dados únicos, o meu trabalho pesado e o conhecimento que eu já tinha para falar, olha, o que eu preciso é que vocês me dêem uma chance e que acreditem que eu tenha potencial para fazer esse trabalho. Então, a partir disso, foi uma questão de constante testes que eles fizeram comigo para ver até que ponto eu ia aguentar. Porque é fácil a gente ter sobremesa, né? Todo mundo quer sobremesa. Agora, para passar pelos legumes e vegetais, e eles não queriam alguém que fosse até a Universidade da Virgínia e que depois desistisse no meio do caminho. Então, eles fizeram vários testes comigo antes de eu ir e de ter o aceite da universidade. E quando eu cheguei lá, na Universidade da Virgínia, eu ainda estava procurando lugar para morar e tal. Poxa, eles custearam ficar em hotel bom, eles custearam recursos de pesquisa, eles foram sensacionais. Só que, por outro lado, eu tinha 2 reuniões por dia com eles. Uma de manhã e uma no meio da tarde. Então, eu tinha que, entre a manhã e a tarde, já mostrar avanço. E entre a tarde de um dia e a manhã do dia seguinte, mostrar avanço. Não foi fácil. Chegou um momento que, eu juro, eu falei, não vou conseguir. Né? Eu ficava de segunda a segunda na universidade, domingo à noite estava lá, estava a vida dedicada àquilo, no doutorado. E às vezes eu chegava, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Eu acho que o brasileiro, ele leva muito para o lado pessoal o feedback negativo. Então eu tive que contornar essa cultura nossa brasileira, porque eu chegava nas reuniões, às vezes eu chegava, o artigo estava postado na lousa, cheio de X, eu tenho fotos disso, inclusive, cheio de X, cheio de coisa que eles não concordavam, e eles rebatendo minhas ideias, só que é para evolução. Você não pode levar para o lado pessoal. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Então, imagina, estando num lugar de cultura diferente, praticamente sem recursos financeiros, contava com uma bolsa da CAPES, à época, mas era tudo que eu tinha, e tendo que trabalhar pesado, e você falando, poxa, agora eu fiz um avanço, agora vai dar certo. Aí você chegava para ter a reunião da manhã, falava, olha, o modelo não está funcionando por causa disso, o texto não está bom por causa daquilo, entre a manhã e a tarde eu já tinha que mostrar avanço. Então, assim, não foi fácil o processo de ingresso lá para ter essa oportunidade. É muito rico, né, compartilhar essa experiência também, né, do lado pessoal, a pressão, né, que sofreu. E, Leandro, retomando um pouco essa questão aí do acesso aos dados, né? Esse artigo ele usa dados de auditoria de varejo. Acho que é bastante importante, né, contextualizar o que é a natureza desse tipo de dado e como é que é o processo de obtenção, né, de um conjunto de dados como esse, porque é difícil, né? Como é que a gente trabalha com a questão do acesso? Tá. O acesso de dados, de fato, ele é bastante crítico, porque você tem empresas que fazem esse tipo de serviço e vendem no mercado a um valor considerável pelo serviço prestado. De auditoria no ponto de venda, por exemplo, de obtenção desses dados. Então, o acesso ao dado ele é um acesso difícil. Por quê? Porque você tem que, primeiro, a empresa que for te ceder os dados, ela tem que confiar em você, no seu trabalho. Segundo, eu assinei termos de não divulgação dos dados brutos. Então, aquela base de dados eu não podia divulgar de maneira bruta, nem nos artigos, né? Então, e outra, você tem que ter uma pessoa que acredita no seu trabalho e que conhece a academia. Porque muitos executivos falam, eu não vou dar acesso aos dados porque dado é ouro. Não é bem assim. Não é bem assim.
para quem conhece o processo acadêmico e científico, sabe que a gente não está interessado nos dados brutos para divulgar dados brutos, né? Então, o que eu tive o privilégio, à época, foi do diretor-geral de um dos fabricantes da Coca-Cola. Ele tinha feito doutorado. Ele valorizava, ele incentivava que os executivos fizessem mestrado e doutorado. E aí, ele, sabendo do problema que eu queria resolver e que era um problema que ele mesmo tinha, assim como várias outras empresas, falou, poxa, eu posso ajudar com uma parte dos dados, né? E eu prometi trabalho pesado e, conforme eu fazia esse trabalho, eu dava feedback. Eu tive várias reuniões com a área de marketing, com várias outras áreas e com ele, inclusive, para falar, olha, os modelos de retorno sobre investimento apontam que você está gastando demais em, por exemplo, eventos e patrocínios, mas tem a oportunidade de aumentar o investimento em marketing em atividades de ponto de venda e merchandising, ou em atividades relacionadas à distribuição e força de vendas. Então, é um processo de mão dupla. Não existe almoço grátis. E o pesquisador tem que entender isso. Não existe almoço grátis. A pessoa vai me dar o dado, o tempo dela e da equipe dela, porque não é simplesmente você chegar e pegar os dados. Tem que extrair. Tem que extrair. Então, é o tempo da equipe dela também, né? Da executiva. E aí, obviamente, que você tem que oferecer algo em troca. Então, articular isso é muito complicado, mas é importante saber. Então, qualquer um que for tentar obter dados de empresas precisa entender o que eu posso entregar em troca que vai ser de valor para essa empresa. E se você ganhou a confiança da empresa, se você tem uma certa reputação, né? Na época, eu já tinha livros publicados, eu já tinha, pela minha atuação no mestrado, as pessoas conheciam, pelo menos me conheciam pelo meu trabalho na Coca-Cola, sempre foi um trabalho sério, né? Tudo que você faz deixa pegadas na vida. Então, fiz um trabalho sério, as pessoas gostavam de mim, as pessoas confiavam em mim e eu quis dar retorno também para elas. Então, eu acho que é um processo de você reconhecer a natureza, da própria natureza humana, de você trabalhar com trocas. Marketing é troca. Sim. E o que a gente precisa aplicar como pesquisador em marketing é troca. E esses dados, eles são caros, né? Então, a empresa, se ela não tiver uma sensibilidade de que o que vai sair ali da pesquisa também melhora a prática empresarial, a gente não tem uma dificuldade maior, né, para obtenção. Pois é, Felipe, eu tive um orientador de doutorado, um privilégio de ter tido o Marcos Fava como orientador, desde o mestrado, no doutorado também, e que, em conjunto com meus co-orientadores na Universidade da Virgínia, me ajudaram que eu tivesse uma formação completa, né, da pesquisa e olhando a carreira. O Marcos, ele tem um papel muito importante na academia brasileira, livros, artigos e tudo mais, e o Marcos, eu lembro quando eu comecei a fazer o mestrado com o Marcos, eu fiz a minha dissertação de mestrado nesse mesmo tema de modelagem de marketing, usando também alguns dados e tudo mais, e na época eu tinha dificuldade de obter dados. Então a gente criou um método que ajudava as empresas a organizarem as contas delas de comunicação de marketing, os orçamentos e o que de fato representam essas contas. Porque se eu tivesse dados organizados, e a gente que trabalha com modelagem sabe disso, a gente conseguiria mensurar apropriadamente. E aí a gente criou um sistema, um software que foi implementado em um dos fabricantes da Coca-Cola para fazer esse trabalho. E o processo de fazer o software e aplicar foi muito interessante e gerou minha dissertação de mestrado. Aí o Marcos falou, poxa, por que a gente não publica um livro? Então, sabe, essa ambição e esse olhar para frente, ele trouxe, e aí a gente publicou um livro pela editora Atlas na época, e com os dados organizados, quando eu entrei no doutorado, ficou muito mais fácil depois complementar os dados com novas pesquisas, em parceria, em colaboração com a Coca-Cola, para daí fazer o artigo que culminou no Journal of Retailing, que é o que a gente está falando aqui. Então, Marcos, é muito importante, eu busco me desafiar nas orientações que eu faço aqui na EASP, sejam elas de mestrado ou doutorado, para colocar princípios e visões e ambições nos alunos, entendendo que fazer o mestrado e doutorado também é empreender, também é estar conectado com a prática, e o Marcos, ele me trouxe isso. Foi uma grande inspiração e tem sido uma grande inspiração nessa jornada. Leandro, fala para nós sobre o processo de escolha do journal e os rounds de revisão.
É extremamente desafiador, né, Felipe? A gente tem que estar com uma capacidade emocional para lidar com os rounds de revisão. Todos nós sabemos disso, que fazemos pesquisa. Bom, no caso, o que eu passei? Qual foi o processo que eu passei? Para mim, o mais difícil foi passar pelos meus coautores, Paul Ferris e Raj Venkatesan, porque o nível de exigência era muito alto e eles já tinham circulado em journals de altíssimo impacto. Então, eles sabiam que o artigo só seria submetido quando ele estivesse pronto. E eu queria submeter rapidamente. Não é bem assim. Então, eu comecei essa pesquisa com eles em 2011, mais ou menos, e eu fui submeter pela primeira vez em final de 2013 para 2014. Então, todo esse processo foi trabalhando no artigo, na contribuição do artigo, na modelagem e assim por diante. Então, foi difícil sair deles. E eu já tinha apresentado no congresso em Harvard, na Theory and Practice in Marketing. Ele tinha sido apontado como um artigo de alto potencial para top journals na época. Então, eu falava, gente, tá pronto. Não, Leandro, não está pronto. Tá pronto? Não está pronto. Então, foi difícil passar por eles. A gente apresentou depois em outra conferência na Índia. Depois de apresentar em outra conferência na Índia, pegar os feedbacks, que isso é muito importante, participar de conferências relevantes para você pegar feedbacks qualificados. E com esses feedbacks a gente ia incorporando e melhorando o artigo. Porque mesmo eles que são professores que estão na ponta da pesquisa em marketing, eles estão envolvidos na própria pesquisa, eles precisam de feedback externo. Então, a gente coletou muito desses feedbacks e aí o Raj chegou para mim e falou, Leandro, tem uma decisão muito importante a ser tomada e essa decisão precisa ser sua. Você quer submeter mais rápido? Aí a gente vai para um jornal muito bom, que esse artigo vai ter um bom fit, que é o periódico mais tradicional da área de marketing, que se chama Journal of Retailing. Ou a gente acha que ele tem um potencial grande para o Marketing Science ou para o Journal of Marketing, mas pelo que a gente teria que sofisticar metodologicamente ou de implicações gerenciais, levaria mais 1 ano e meio, 2 anos de pesquisa. Eu estava num momento que... Poxa, Felipe, assim, eu precisava voltar para o mercado de trabalho, essa que é a verdade. Então eu falei, e o caminho do Journal of Retail é um caminho muito bom, né? Assim, a gente sabe disso. Então, eu optei pelo caminho do Journal of Retail, eles me deram essa opção. E aí a gente direcionou o quê? Para uma submissão de um congresso de um special issue, que ia ter de uma edição especial no Journal of Retailing e que tinha relação com o nosso artigo e a contribuição. Então, a gente submeteu, tivemos o artigo aceito, apresentamos nessa conferência, pegamos feedbacks, trabalhamos arduamente em cima desses feedbacks, submetemos para o Journal of Retailing e aí veio a revisão. Né? Então, 3 revisores, revisões pesadíssimas, mas ao mesmo tempo com muita... os revisores, os 3 concordaram que havia muito potencial, né? O processo de blind review, ninguém sabe quem que está lá revisando o artigo, e a gente olhou, a primeira vez que você olha, você fala, meu Deus, não vai dar certo. Só que depois você começa a ler com calma, você fala, os revisores gostaram. E a gente trabalhou em cima dos pontos deles, a gente ressubmeteu muito rapidamente e o artigo foi aprovado. Então o Raj e o Paul viraram para mim e falaram, Leandro, isso é muito difícil acontecer. Falei, eles estão exagerando, né? E depois, quantos rounds a gente passou, Felipe, para o nosso artigo do Journal of Retailing em 2021? 5 rounds. Né? No nosso Journal of International Marketing, talvez uns 4 rounds, mais ou menos. 3 ou 4 rounds. Então, publicar num jornal internacional de peso demanda muitos rounds. Então, de fato, foi a exceção que aconteceu. Mas, entendendo o porquê, foi porque a pesquisa estava num nível muito alto por ter passado pelo Paul, pelo Raj e pelos congressos que a gente já tinha circulado durante 2 anos, pegando feedbacks e melhorando, pedindo friendly reviews para outros pares. Então, teve um processo intenso de feedback. E aí, houve, então, a publicação. Então, quando você olha, foi só um round, mas olha o processo completo, né? Muito bom. E para fechar, Leandro, quais são os principais achados desse artigo?
Legal. Os principais achados desse artigo aqui do Journal of Retailing, não mostrei ainda, né? Eu fiquei tão feliz com essa publicação à época que eu comprei tantos exemplares dessa cópia aqui do Journal of Retailing que eu acho que tem uns 500 exemplares. Se alguém quiser, é só pedir que a gente manda a cópia física. Quero ver. Fiquei tão feliz na época. Mas os principais achados desse artigo foi o seguinte, foi provocar a ideia de que se você atua, por exemplo, em mercados emergentes, onde você tem diferentes tipos de varejistas, grandes e pequenos varejistas independentes, que são importantes para o varejo local, você tem que entender que atividades de marketing que tradicionalmente funcionam e geram retorno em mercados maduros, como propaganda, tendem a funcionarem menos, serem menos efetivas no mercado emergente, quando você olha as vendas por meio desse canal que a gente chama Mom and Pop Store, que é o pequeno varejo de vizinhança, padaria, mercearia, pequenos supermercados. Então a gente mostrou que variáveis como propaganda funcionavam, mas tinham um efeito muito baixo perto de outras. Por exemplo, variedade de produto. A variedade de produto era muito importante. Imagina o seguinte, você vende para um pequeno varejo de vizinhança. Esse pequeno varejo lida com consumidores classe A, classe B, classe C, de mais idade, mais jovens. Então, você tem uma heterogeneidade muito grande de consumidor e você precisa ter variedade de produto para atender diferentes preferências do consumidor. E quando você consegue isso, o seu efeito da sua estratégia de produto, de você aumentar a variedade de produtos, a gente mostrou que é o que funciona no pequeno varejo. Aumenta a sua variedade de produtos. Então, veja, propaganda não funciona bem, variedade de produtos funciona bem, e você tem a questão da distribuição. E aí a gente mostrou que a distribuição era a variável mais importante de todas. Você tornar o produto disponível nesses canais, que é muito difícil você tornar o produto disponível nesses canais, a gôndola não é elástica, né? Então é o canal físico, é extremamente desafiador. E aí, mas é o que gera o maior retorno. Então, a gente mostrou que não adianta uma multinacional, por exemplo, replicar práticas que ela faz de marketing mix em mercados desenvolvidos e maduros no mercado onde você tem canais diferentes varejistas e importantes, né? E só uma observação aqui, o interessante é que isso levou a gente a fazer a próxima pesquisa, né, Felipe? Porque a gente mergulhou em distribuição. A gente conseguiu mais dados, mais de 600 marcas a gente conseguiu. A gente estudou o efeito da distribuição no market share quando a economia melhora ou piora. Então, isso gerou o nosso segundo artigo, o que foi publicado no Journal of Retail em 2021. Então, veja como as coisas elas vão se conectando, né? E a contribuição para a prática. A hora que você vira e fala, olha, você está gastando demais em propaganda e poderia puxar mais o seu investimento em variedade de produto e distribuição. E a ideia da evolução, né, do conhecimento num campo de pesquisa. Também. Professor, muito boa a história por trás desse artigo. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, né, e você compartilhar essas histórias com a gente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Acho que esse formato que você está fazendo aqui na FGV, eu acho que é extremamente provocativo para a academia brasileira. Eu acho que vai contribuir com pesquisadores jovens, com pesquisadores mais diferentes níveis também. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história. Fazia anos que eu não revisitava essa história, está passando um filme na minha cabeça. Obrigado. Nós que agradecemos.